Queridos, boa noite e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque estamos retornando com mais uma gravação de um tema para que você faça proveito de ministrar a palavra de Deus. Mas antes eu quero primeiramente te agradecer por você que está se inscrevendo, por você que está divulgando, está nos ajudando neste canal. Se você não colocar um ok e não assistir este vídeo ou propagar ele, eu vou ficar impossibilitado de levar esta obra à frente. Estou aqui mais uma vez com a aula de curso Como Pregar Bem, como trazer, ministrar a palavra de Deus a você, obreiro iniciante, a você que está iniciando. Eu quero compartilhar com você, mas peço a você, dê um like se gostar e nos ajude a divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, onde você tiver a maneira de nos ajudar, porque é gratuito. Tem um curso de diácono também, que 3 aulas que preparam um diácono para exercer a função, dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões que a igreja precisa. Eu fui um excelente diácono, segundo meu pastor, exerci com amor, com grande carinho, tratava a igreja como se fosse verdadeira minha, sem ser o pastor, mas eu zelava pela igreja, zelo até hoje como pastor e evangelista. Então, gostaria de trazer uma mensagem hoje, num tema fácil que você já deve ter ouvido aí muita gente pregar, mas que sempre Deus fala de maneira diferente. Eu vou pregar este tema com facilidade para que você possa absorver a maneira, os conteúdos da palavra que você vai usar, de maneira que o público possa compreender a palavra. Porque hoje nós temos visto alguns pregadores com o uso da teologia complicada, que para a gente que é cristão e está habituado a ler a Bíblia, nós conseguimos absorver, mas o novo, aquele que entrou pela primeira vez, aquele que realmente precisa ser alcançado, se você pregar com dificuldade, com palavras difíceis, usando o teu conhecimento, tentando passar que você conhece, você não vai atingir o objetivo. Jesus era simples, Jesus pregava com simplicidade, mostrando o seu reino. Então é dessa maneira que eu vou passar isso para você hoje. E que Deus abençoe você que vai me ajudar, você que vai ouvir. Mas dê um like, me ajuda, faça comentários, tá bem? Então vamos lá, o tema de hoje é Nicodemos, capítulo 3 de João. Capítulo 3, nós vamos ler o texto todo para que eu possa trazer a você agir, pregar com facilidade e não ter dificuldade de explanar a vontade de Deus aqui. Vamos lá? Pode abrir sua Bíblia. Diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: importa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe aonde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. E então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Está vendo, querido? Jesus estava lá
Jardim das Oliveiras, lá em cima do monte, fora da cidade. E veja bem que você pode usar nesta palavra. E Jesus já tinha feito alguns milagres. Por exemplo, eu quero entrar direto no tema aqui, depois eu volto para essa parte. E Nicodemos foi até Jesus à noite. Por quê? Nicodemos era um dos principais do Sinédrio. Era um dos mais importantes do Sinédrio. Então, ele era príncipe em Israel. E Jesus está pregando a ele aqui de uma maneira simples e fácil. O que é nascer de novo? Não adianta eu ler a Bíblia, eu decorar a Bíblia, se eu verdadeiramente não nascer de novo. Nascer de novo não é o batismo. Não, querido. Nascer de novo é uma transformação radical na vida do crente. É uma transformação absoluta após a conversão e um encontro verdadeiro com Cristo. O batismo também não é o batismo no Espírito Santo. O Senhor Jesus fala aqui para Nicodemos: necessário é nascer da água e do Espírito. Nascer a partir do encontro com Cristo, a partir do segundo Adão, que é Cristo. É conhecer a Cristo, se converter a Ele e passar a seguir os padrões que as Escrituras falam. E Nicodemos foi ter com ele à noite porque era uma pessoa muito importante no Sinédrio. Ele jamais poderia ser visto falando diretamente com Jesus, até porque quando ele chega lá no Sinédrio, ele fala assim, ó: nós sabemos que és mestre. Ele não fala, eu sei que tu és mestre. Então isto significa que todos do Sinédrio sabiam que Jesus era mestre, que Jesus estava preparado para ensinar, sabiam que Jesus era conhecedor das Escrituras. Então, querido, isso atrapalhava, isso preocupava o Sinédrio. Isso preocupava aqueles homens, porque eram os homens principais da cidade. Aqueles homens tinham que compreender os 613 mandamentos de Moisés, de mente, sem pestanejar. Aqueles homens podiam citar os mandamentos de Moisés do início ao fim, ou de vice-versa, de trás para frente. E eles sabiam tudo de cor, até porque uma criança judia, ela aos 8 anos de idade, ela já tem por obrigação de saber a lei do Senhor. Por quê? Porque lá em Israel eles estudam como matéria na escola. E por isso, uma criança aos 8 anos de idade, ela já tem que saber da lei. Até porque na ausência do pai, no falecimento de um pai, o filho homem assume o lugar do pai na família e ele passa a se responsabilizar pela própria família no lugar do pai. Então, meus amados, quando ele falou o Sinédrio todo, era porque o Sinédrio todo sabia dos sinais e sabia da importância de Jesus, e isso começou a preocupá-los. E já havia murmuração ali entre eles com um plano de perseguir a Jesus. Porque Jesus estava trazendo uma mensagem totalmente contrária à lei que eles conheciam, totalmente contrária à religião que eles dominavam. E eles não queriam perder esse domínio. E por quê? Ali no Sinédrio já tinha pessoas que estavam planejando matar a Jesus. Por quê? Porque Jesus já tinha feito milagres como no Caná da Galileia, ali no milagre da boda de Caná. Jesus transformou a água em vinho. E isso chegou aos ouvidos do Sinédrio. E o Sinédrio tomou conhecimento e queria ver como isso poderia ter acontecido. Porque aqueles homens eram meros religiosos, não eram cristãos. Então, outro milagre que trouxe, outro
importunação que trouxe para eles foi a consequência da purificação do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando foi purificar o templo, ali no templo, as pessoas que ofereciam sacrifício, era normal trazer o animal de casa sem mácula para entregar ao sacerdote para ser sacrificado ali. Mas o sacerdócio daquele lugar, os sacerdotes, eles estavam mudando a lei, mudaram a lei, e agora o animal trazido de suas casas já não serviam mais, teria que ser adquirido ali na porta. Por quê? A maioria dos sacerdotes judeus e saduceus eram os maiores criadores de ovelhas, de animais de pomba, e em geral para sacrifício. E ali na porta estava sendo vendido os animais que aqueles homens criavam em suas fazendas. Um meio de ganhar dinheiro, um meio de enganar as pessoas que vinham ali com o seu animal nas costas, que era a verdade que a lei dizia: cada um pegue o seu animal imaculado, escolha o melhor, que para o Senhor tem que ser melhor, e leve para lá para ser sacrificado. Agora, as pessoas que iam para lá para oferecer o sacrifício de ano em ano já não levavam mais o animal, mas levava o dinheiro para adquirir ali na porta. E por isso Jesus entrou e começou a virar as barracas, os bancos ali, derrubando toda a mercadoria e dinheiro daqueles ladrões que estavam ali na porta, a serviço dos sacerdotes dali daquele templo. Por isso Jesus tomou essa iniciativa: minha casa do meu pai não é covil de ladrões. E isso chegou aos ouvidos daqueles homens do Sinédrio. E por isso agora vai Nicodemos. Nicodemos em especial foi tocado. Nicodemos em especial foi alcançado por Jesus. E Nicodemos em especial, ele foi tocado pelo Espírito Santo. E através do que ele ouviu dentro do Sinédrio, ele decidiu ir com Jesus à noite. E ali Nicodemos chega para Jesus e ele começa aquela apresentação maravilhosa: mestre, nós sabemos que tu és mestre. Ninguém em Israel, querido, chama alguém de mestre se ele verdadeiramente não tiver estudado com aqueles homens de grande sabedoria lá e ser autenticado por eles. Não era qualquer um que era chamado de mestre, mas o mestre que eles estavam falando era porque eles sabiam que Jesus era diferente, que Jesus tinha a sabedoria de Deus, que Jesus trazia uma mensagem agora de salvação e não de religiosidade. Por isso Jesus olha para um deles e diz assim: vós examinai as Escrituras crendo que nela há vida eterna, porém elas testificam de mim. Nicodemos viu em Jesus uma coisa que o mundo precisa ver em mim, precisa ver em você: os sinais que Deus é conosco. Nicodemos viu isso em Jesus. Nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque senão tu não faria os sinais que tu fazes se Deus não tivesse contigo. Querido, quais os sinais que vocês têm apresentado ao mundo? É um sinal de que você é diferente do mundo? É um sinal de que você é uma pessoa que serve a Deus? É um sinal de uma pessoa que outrora falava palavrões e hoje mudou a sua voz? As suas palavras mudaram, os seus costumes mudaram, os seus prazeres não estão mais agora nas coisas terrenas, mas lá em cima, no reino de Deus? Para que eu possa falar para alguém que Jesus muda, que Jesus transforma, que Jesus renova, eu preciso mostrar esses sinais da minha vida. Viu? A simplicidade da palavra. Eu preciso deixar que o mundo, permitir que o mundo veja a mudança que
o meu nascimento da água, que é a palavra de Deus, o meu nascimento que foi a partir do Espírito Santo que me instruiu, que me santificou, porque o mundo ele é cego, ele não vê as coisas do reino de Deus, as coisas que nós conhecemos, para eles é loucura, mas para nós é poder de Deus. Só as minhas palavras não vão fazer aquele que está no mundo crer naquilo que eu estou falando. É preciso que ele veja em mim o resultado do meu nascimento a partir da água e do Espírito. Porque se eu disser para aquela pessoa que Jesus salva, que Jesus renova, eles vão querer ver isso em mim. Desculpem. Eles vão querer ver isso em mim. E se eu não tiver o respaldo daquilo que eu estou pregando, verdadeiramente a minha vida não tiver nascido da água do Espírito, as minhas palavras para eles serão vãs. Porque ele vai dizer, se Jesus não mudou você, como vai mudar a mim? Você está compreendendo? E Nicodemos viu isso em Jesus. Nicodemos falou, se tu és mestre, porque senão os sinais que tu fazes não seriam feitos, porque Deus está com ele. E ele foi falar à noite com ele, porque não queria que ninguém o visse, porque ele sabia que o sinédrio todo estava contra Jesus, porque aqueles homens eram orgulhosos pela sua sabedoria humana, mas Jesus estava trazendo agora uma sabedoria que era de Deus, nascida do Espírito, uma sabedoria do alto. E eles não entenderam a mensagem. Então, antes que Nicodemos terminasse a apresentação, sabemos que tu és mestre, Jesus interrompe ele. Porque Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos era um sábio dentro da lei, mas não compreendia a essência da lei, que apontava para a vinda de um Messias. Nicodemos não sabia que Jesus viria, a Bíblia dizia isso, que o Salvador viria, mas ele não compreendia que o Salvador viria e morreria na cruz para nos libertar do pecado, que a lei não salva. A lei condena. A lei ela servia para apontar os nossos pecados, para nos trazer a verdade dos nossos defeitos, para que nos trazer a consciência que nós verdadeiramente necessitamos de um Salvador. Porque quanto mais se sacrificava no templo, mais pecado os homens cometiam. Mas que agora seria um sacrifício único, um cordeiro, para que houvesse uma mudança total na vida dos homens. Que este sacrifício traria uma novidade de vida para o homem, aquele que nascer da água e do Espírito. Então, amados, Jesus interrompe ele e fala, Nicodemos, necessário é nascer de novo. E Nicodemos fica confuso, mas que isso? Como é que eu posso, sendo velho, nascer de novo? Jesus disse para ele, tu és mestre em Israel. O que Jesus estava querendo dizer? O que é que vocês aprendem e ensinam nas sinagogas? O que é que vocês aprendem e ensinam no sinédrio? Homens, príncipes em Israel, e não compreende o que é nascer de novo. Aleluia. Então, queridos, ele conhecia a lei, mas não conhecia a essência da lei. A lei, em todo momento, apontava, como a gente lê Isaías 53, a lei, através do profeta Isaías, descreve a natureza do Salvador e o propósito de Deus com ele todo. Até o nome Emanuel, o profeta traz. Esses homens leram isso, mas lhes faltava
nascer do Espírito e da água. Nicodemos, tu és príncipes. Algumas vezes, querido, Nicodemos e José de Arimateia, em uma reunião do Sinédrio, intercederam por Jesus. De que maneira? Quando se falava em prender Jesus, em matar Jesus, eles intercediam dizendo, não, nós precisamos primeiro ouvir a Ele. Mas quando ele vê que realmente a coisa começa a inflamar por causa desses 2 primeiros milagres que chegou ao ouvido desses homens, que agora a ira estava tomando o coração deles para prenderem Jesus e matar, Nicodemos, preocupado, e vai até Jesus. E Jesus interrompeu a ele, porque Jesus estava preocupado com a alma de Nicodemos. Porque quem vai a Jesus, ele se revela. Se você for a Jesus com espírito de crítica, ele não se revela. Mas Nicodemos foi demonstrando um amor e uma preocupação pela vida de Jesus, não sabendo ele que o propósito de Jesus seria a morte na cruz. Jesus diz que abandonou a sua glória, deixou a sua glória lá no céu e desceu e colocou e passou por aquele sofrimento. Ele sabia que o seu propósito haveria de ser morrer na cruz. Não foi fácil para Jesus. Um dia antes da sua morte, Jesus no monte lá onde Nicodemos foi falar com ele, Jesus orando a Deus, perguntando ao Pai, falando com o Pai, Jesus começa a ter a revelação de Deus sobre o que ele haveria de passar por aquele povo que ele amava. E Deus começou a revelar a ele que ele seria cuspido na face, que ele seria colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e que ele seria açoitado pelos soldados romanos, e que ele seria morto e cravado na cruz, e que ele seria furado no seu coração por uma lança, e que ele morreria naquela cruz. A agonia de espírito foi tão grande que Jesus declarou como homem, natureza humana, Pai, se possível, se tiver outro jeito de salvar essa humanidade, que o Senhor me diga. Mas quando Deus mostrou a Jesus que a morte dele na cruz atrairia muitos para ele, agora como a natureza divina, ele diz, Pai, seja feita a tua vontade. E na cruz, antes dele entregar o Espírito, ele diz, Pai, por que me abandonaste? Não era pelas dores do escravo, não era pela coroa de espinho, não era pela chicoteada, não era pela lança furando o seu coração, mas por causa do meu e o seu pecado que estava sobre ele. E Deus nunca abandonou a ele. Quando ele diz, Pai, por que me abandonaste? É porque Deus naquela hora não queria ver o seu Filho Santo cheio de pecados. Por isso Deus vira as costas, para que ele cumpra a sua missão e para a glória do nome dele. Hoje nós estamos aqui pregando esta mensagem. É fácil de você trazer esta mensagem em cima desse texto. Eu estou pregando bem devagar para que você entenda. Então, Nicodemos sabia, conhecia a lei, mas não sabia que Jesus estava mais preocupado com a perdição eterna de Nicodemos, porque você pode conhecer a Bíblia toda, mas se você verdadeiramente não nascer do Espírito nem da água, você vai ser condenado. Porque tem pessoas que conhecem a palavra, tem pessoas que dominam bem, que pregam bem, que cantam bem, mas não foi transformado, não vive o que pregou, não nasceu de novo. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 20 diz, as obras da carne são contenda, fornicação, feitiço, idolatria, desobediência, e por aí vai. E os que praticam não herdarão o reino dos céus.
Então, queridos, para finalizar, para não ficar o vídeo longo, Nicodemos dominava bem, era professor, era príncipe de Israel. Mas a essência principal, o nascimento dele, da água e do Espírito, ele tinha a lei na mão e não compreendeu que Jesus teria que passar por isso. Talvez ele tivesse ensinado a respeito do Messias, falado sobre o texto de Isaías, mas na essência do coração ele não tinha sido transformado. E por isso ele vai preocupado com a Jesus, avisar Jesus: olha, estão tramando, foge. Jesus estava preocupado com a vida dele. José de Arimateia, quando eu citei aqui que os dois interviram por ele, foram os únicos dois que realmente conheceram o poder de Deus na vida de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. E você possa manusear bem a palavra de Deus. Eu o dia inteiro prego em rede social, prego em convite de igreja. Aonde me chamar eu vou. Aonde me chamar. Se você me convidar, eu vou deixar embaixo o meu telefone. Se você quiser me chamar, se for aqui perto, não for longe, que eu tenho comércio, e você quiser que eu traga uma mensagem na tua igreja, eu irei com o maior prazer. Mas que Deus te abençoe e que você tenha esse mesmo ardor no meu coração. Eu não estou pregando aqui, eu não estou ensinando aqui por dinheiro. É amor pela obra de Deus. É reconhecimento de que sem Jesus eu não sou nada. Por isso, a única maneira de eu ter que retribuir o meu Senhor é fazendo isso. Ensinando outros a manusear e a pregar. E tenha coragem. Para você se tornar um pregador, a primeira coisa que você tem é que confiar que é o Senhor que vai falar. Eu estou falando com você aqui, eu não estou lendo nada. Eu só li o texto. Agora. Eu não passei o dia lendo ele, não. Eu li o texto agora. Mas Deus conhece tanto o meu coração e a minha vontade de ensinar, que eu trouxe essa mensagem de improviso pelo Espírito Santo agora me usando. E esta mensagem te abençoe e te encoraje. Você tem que confiar, ler o texto e confiar que Jesus vai te usar no púlpito, que é assim que funciona comigo. Muitas das vezes eu sou pego de surpresa na igreja, sem preparar nada, eu nem imagino que você é o pregador. Daqui a pouco vem o convite. O irmão pode trazer a mensagem. Eu nunca disse não. Não é que eu seja uma excelência em pregação. É porque eu confio que todas as vezes que eu assumo o púlpito, eu não estou falando para qualquer tipo de gente. Eu estou falando simplesmente para a noiva de Cristo. E Ele tem compromisso com a sua noiva e vai me usar como um canal para abençoar cada um que está ali. E vai usar você também. Eu sou igual a você. Eu tenho o mesmo espírito que você. Agora você precisa arder o coração para pregar a palavra de Deus. Eu, quando não pregava, eu sonhava. Eu me via pregando dentro da igreja. Até que Deus sondou meu coração e viu. E me deu esse dom. Deus te abençoe, querido. Me ajude. Divulgue esse vídeo. Divulgue para que as pessoas aprendam. Eu estou apenas ensinando. A partir do próximo vídeo agora, eu vou ensinar as técnicas da exegese e o que você precisa para desenvolver bem a mensagem. Deus te abençoe e eu te agradeço em nome de Jesus.